Galera, no último final de semana, o Vasco comunicou de forma oficial a saída do jogador Gabriel Carabarral, que estava emprestado pelo Santos à equipe Cruz Maltina. O Vasco, galera, anunciou de forma oficial o acordo do jogador com o Puebla do México e de forma oficial o Vasco liberou o jogador para jogar no futebol mexicano. Gabriel Carabarral chegou no Vasco nesse ano. Ele pertence ao Santos, estava emprestado ao Vasco, fez 6 jogos e não marcou nenhum gol. Ele teve uma passagem tanto quanto apagada pela equipe de São Januário. A última partida do Carabarral com as cores do Gigante da Colina foi a derrota do Vasco para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e um dos últimos lances do Carabarral pelo Vasco foi um dos lances que ele falhou e acabou gerando um dos gols corintianos naquela ocasião. O Gabriel Carabarral agora deixa o Vasco para jogar no futebol mexicano, segue basicamente também os passos do Ryan Cruz. Quem lembra dele, né? Ryan Cruz, que também pertencia ao Santos, chegou a ser emprestado ao Vasco, não deu certo na equipe carioca e foi emprestado para o futebol búlgaro. Ele não deu certo no Vasco, fez pouquíssimos jogos, foi muito pouco aproveitado naquela época, e dessa forma deixou o Vasco também, assim como deixa hoje o Carabarral. Ele foi um jogador que não teve uma passagem brilhante assim pelo Vasco, né? Foram 6 jogos em que o jogador não conseguiu se mostrar muito destaque da equipe, ele não conseguiu demonstrar que ele seria uma peça fundamental para a equipe. Quando ele chegou, a torcida já não criava muita expectativa, pois o momento do Vasco não era bom, ainda não é muito, né? Mas comparado àquela situação quando o Carabarral veio, pelo menos hoje a situação do Vasco é um pouco melhor do que aquela situação. Quando o Carabarral veio, a pessoa não colocou muita expectativa, não colocou muita ênfase nessa contratação e acabou que ele não deu certo. Ele disputou muito poucos jogos com a camisa do Vasco, não foi aproveitado por nenhum dos técnicos que passaram pelo Vasco até então. E foi um jogador que praticamente aqueceu o banco de reservas do Vasco. Na maioria das gigantescas dos jogos da equipe Cruz Maltina, ele praticamente não saiu do banco de reservas desde que foi contratado, e quando saía era para jogar poucos minutos. Ou seja, o aproveitamento do Carabarral pelo Vasco foi muito abaixo do que era esperado. Esperava-se que ele fosse jogar um pouco mais, que ele fosse ter mais de minutagem, mas não foi isso que aconteceu. Visto que o Vasco ia continuar pagando o salário do jogador, ele não ia fazer nada, a opção foi emprestá-lo para outro clube, como foi o Puebla do México. Agora o jogador vai ter um novo desafio, o clube mexicano inclusive já anunciou seu acordo com o jogador Carabarral, e o Vasco inclusive também já anunciou a saída do atleta, beleza? Bom galera, espero que eu ficando, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.